Boa noite oficial a todos. Mais uma vez, né, eu me encontro aí muito feliz em estar compartilhando com vocês. Hoje a gente vai falar dos benefícios da meditação. Como a professora Sheila falou no início, eu, como ela, também fiz a formação em facilitadora lá no Centro, né, de Medicina Integrativa da Unifesp. Então, essa nossa aula, ela vem do workshop que eu tive que apresentar, né, para poder me formar e receber o certificado. Então, eu acredito que a professora falou também, muitos sabem, a minha formação básica é farmácia, então eu sou um profissional da área de saúde, e para mim a meditação, ela tem uma importância enorme na minha vida. Em 2005, eu passei por um processo também de pânico, síndrome do pânico. E aí eu tive a meditação como um recurso terapêutico, que foi, inclusive, prescrito pelo meu médico, doutor Francisco, na época, para me ajudar a passar por aquele momento emocional que eu vinha passando. E de lá eu adquiri esse hábito poderoso na minha vida, eu medito todos os dias, e isso faz muita diferença para mim. Então, os benefícios, da mesma forma que eu falei da aula de água, os benefícios que vocês vão, né, ter, eu vou falar hoje com vocês, e vão ser complementados aí pela professora Sheila, que é, para mim, uma das maiores especialistas no assunto, são vividos diariamente por mim. Então, é importante que a gente sempre fale do que a gente vivencia, né? Então, quando a gente fala de meditação, eu queria começar com essa frase, né? Deixa eu deixar só eu aqui. O meditador não é um ser versado nisto ou naquilo, mas alguém que deseja viver uma agradável aventura de meditar e de se relacionar com si mesmo. Então, um dos aspectos importantíssimos até desse nosso curso é que nós aprendamos a nos relacionar com a gente mesmo, né? E com isso a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor. Eu posso afirmar para vocês que durante esse processo da pandemia que a gente viveu, a meditação me ajudou muito, né? Eu sou empresária, durante minha empresa de 2020 em 2021 ficou fechada praticamente 6 meses, então a gente precisa buscar esses recursos fabulosos para a gente poder se manter em harmonia também, né? Então, hoje a gente vai falar dos efeitos psicofísicos da meditação, então, todos os benefícios da meditação. Então, a meditação, viu, gente, esse materialzinho, já terminando a aula, vou estar publicando lá um PDF com esse. Então, é importante, como eu aprendo vendo, escrevendo, então, gosto muito de escrever, mas quem aprende como audição, então não precisa, porque o materialzinho estará disponível, tá? Dois aspectos, um aspecto importante também, tudo isso foi retirado do livro, né? Meditação e Medicina e Meditação, do Dr. Roberto, tá? Então, esse livro aqui é a prescrição da nossa aula. E desse outro livro, chamado A Ciência da Meditação, eu deixo ele como referência no final do material, tá? Então, tudo que eu estou falando aqui pode ser encontrado nesses dois livros como referências bibliográficas desse material. Então, a meditação, ela vai ter efeitos na nossa saúde física, na nossa saúde mental e na nossa saúde emocional. Então, vamos começar a falar dos efeitos fisiológicos que a meditação vai causar no nosso corpo físico. Então, vamos lá. A gente tem
quando medita, a ampliação das ondas alfa. Então, a gente sabe que o nosso cérebro, ele produz ondas magnéticas, né? São várias ondas. E uma das mais importantes é a onda alfa, que é a onda do relaxamento. Então, quando a gente medita, a gente promove o aumento, a ampliação dessas ondas de relaxamento, né? E isso vai levar a outros efeitos, como, por exemplo, a redução da frequência cardíaca e respiratória, isso também acalmando, né, o nosso coração e acalmando a nossa respiração, e, inclusive, com menor consumo de oxigênio e com menor produção de radicais livres. Então, a meditação também tem ação antioxidante, né? Ela, e para quem gosta, ela é preventiva do envelhecimento, inclusive da pele. Então, eu recomendo quem quer ter uma pele bonita também meditar. Outra coisa, diminui a condutividade elétrica da pele. Então, alguns estudos mostram que quando você põe eletrodos na pele e está meditando, diminui essa condutividade, significa que nós estamos também no estado de relaxamento. Vai diminuir o metabolismo, vai ter uma redução importantíssima do impacto do estresse no nosso corpo, o estresse como um todo, né? Não só o estresse da ansiedade, da vida corrida, não. O estresse que o nosso corpo passa, porque o estresse que vem de fora, né, que a gente conhece, essa vida corrida, né, pandemia, tudo que a gente tem vivido, principalmente nesses tempos desafiadores, eles acontecem de fora para dentro. Mas o nosso corpo também, ele gera momentos de estresse, né? Só a fabricação de hormônios, proteínas, ele está o tempo todo, né, em movimento, né? Nosso corpo, ele tem vamos dizer, o metabolismo, ele é 24 horas, e esse metabolismo, ele também gera estresse interno, né? Então, a meditação também tem a redução nesse impacto do estresse. E, como eu falei, o menor consumo de oxigênio significa que nós teremos menor produção de radicais livres e, como consequência, também uma saúde física melhor, porque os radicais livres, eles são substâncias, vamos dizer, tóxicas, né? Eles acabam atacando as nossas próprias células e em progressão geométrica. Então, um radical livre ataca a célula, produz 2 radicais livres, esses 2 produzem 4, e aquilo vira uma série de sequências metabólicas impactantes no nosso corpo. Então, quando a gente nós temos antirradicais livres naturais, como a coenzima Q10, que a gente vê falando aí na pele, às vezes a gente ingere, como as próprias vitamina C, vitamina A, vitamina E, são todos antioxidantes importantes, né, para nosso corpo, porém, a gente precisa outros elementos também para combater esse estresse, e a meditação é um deles. Outra coisa importante que a gente tem na meditação é que o nosso cérebro ele fica bombado e evoluído. Então, o que significa isso? Significa que a gente tem um aumento da girificação. O que é girificação? O nosso cérebro ele tem esse formato ondular, né? Que está bem claro aí nessa imagem. Então, essas ondas, né? Se a gente fosse olhar, ele é até muito parecido com o intestino. Então, a gente acredita, os estudos demonstram que os meditadores de longa data, né, experientes que a gente chama, eles conseguem aumentar o número, né, de ondinhas dessas reentrâncias do cérebro, e com isso melhorar os caminhos cerebrais, né? Os caminhos para melhorar um hábito, por exemplo, os caminhos de você construir mudanças na sua vida, né? Porque você tendo mais reentrâncias no cérebro, significa que o seu cérebro, inclusive, aumenta de volume, tá?
Outra coisa importante é o foco. A meditação, ela traz foco, né? Um foco, a pessoa fica com mais foco. Quando ela trabalha, ela fica focada no trabalho. O que a gente pode chamar de sensação de presença. Você entra numa sensação de presença. Reduz o estresse. Também tem uma ação importante na cognição, no aprendizado. A gente consegue melhorar muito o aprendizado a partir do momento que a gente consegue implementar esse hábito da meditação diária. Melhora o humor e melhora a função cerebral como um todo. Então, né, esse slide ele nos demonstra que o nosso cérebro fica bombado, né, bombado porque ele aumenta até de volume, e evoluído. Bom, efeitos psíquicos. Então, a gente falou dos efeitos fisiológicos, eu vou falar dos efeitos psíquicos, né? Sobre a psique, sobre a parte mental. Nós temos o relaxamento, né? Então, isso, vocês viram que os efeitos fisiológicos vão refletir nos psíquicos, né? Então, o relaxamento, através das provas científicas da condutividade elétrica da pele, né? Então, da questão das ondas alfa, então a gente tem relaxamento. A gente tem uma vivência positiva. As pessoas que começam a meditar e a praticar a meditação como um hábito diário, e quando eu falo meditação como hábito diário, né, a gente vai ter uma próxima aula falando sobre os tipos de meditação. Eu não estou falando só a meditação de 15 minutos. O estado de presença, né? Porque a gente pode meditar com alimentos, como a gente vai ter, se Deus quiser, aula de alimentos. A gente pode meditar com as flores. Então, você pode criar rituais de meditação na nossa vida, né? Existem meditações que são, por exemplo, divididas em 1 minuto, né? Eu pratico a de 15 minutos diário. Então, eu acordo, eu nem saio da cama, eu já medito. Mas tem várias técnicas que você pode adotar, né? Inicialmente, por exemplo, 1 minuto dividido em várias vezes, 5 minutos dividido em 3 vezes ao dia. Então, esse hábito ele vai construir uma vivência positiva. Além disso, a sensação de paz interna e felicidade. Isso também tem demonstrações científicas muito claras que a pessoa passa a se sentir mais harmônica com ela mesma, harmônica com o mundo, né? E isso nos traz essa sensação de paz interna e felicidade. Mudanças no sono, né? Então, as pessoas passam a dormir melhor, a relatar que começam a ter menos insônia, que o sono fica mais relaxado, que mais descansado, levantam melhor no outro dia, né? E também a melhora do autocontrole, né? Isso, gente, eu vivenciei muito, muito, muito. Eu, antes de ter a meditação como hábito, eu era conhecida como uma pimentinha, porque eu encostava em mim, eu ardia, né? E eu fui desenvolvendo esse autocontrole, a entender as reatividades, né? Eu era reativa, então era pá, 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 a pessoa falava, eu falava pá, né? Então, esse autocontrole foi uma coisa que eu vivenciei muito a partir do momento que eu comecei a meditar, a entrar em contato com a minha essência, a entrar em contato comigo e automaticamente entender melhor sobre mim e passar a desenvolver o autocontrole. Então, tudo isso, né, esses efeitos fisiológicos, esses efeitos psíquicos, eles têm comprovação como uma elevação do nível do nosso bem-estar. E hoje em dia a gente tem falado não só bem-estar, a gente tem falado de bem viver, né? O bem-estar, ele está evoluindo também, né? Então, a gente, além de se sentir bem, a gente também consegue viver, né? Então, um novo conceito que eles estão utilizando agora, que é o bem viver. Bom, usos terapêuticos da meditação. Então, onde a meditação hoje está sendo usada
para a melhora da hipertensão arterial. Então, tanto o doutor Roberto como o Daniel Goleman e o Richard Davidson, né, falam desses efeitos importantes na melhora da hipertensão arterial. Também tem estudos hoje que falam muito do aumento da imunidade. E eu faço parte do grupo lá da meditação da Unifesp, a gente ainda manteve um grupo no WhatsApp, e recentemente eu recebi 2 estudos através desse grupo que falam da melhora da imunidade, inclusive contra o Covid, tá? Então, as pessoas que meditaram tiveram maior resistência ao vírus do Covid, né? Ou, se tiveram contato com o vírus, tiveram menos consequências, tá? Reduz o nível de ansiedade, tem efeito antioxidante, como eu já falei, né? Porque vai diminuir a produção de radicais livres, vai reduzir envelhecimento global do corpo, né? Não só envelhecimento celular, dos órgãos, da pele, né? A gente tem recomendado, inclusive, processos meditativos como um creme anti-aging, né? Um processo anti-aging. E também o aumento da energia vital. As pessoas também relatam que, quando começam a prática habitual da meditação, elas se sentem mais energizadas, mais entusiasmadas, com mais vitalidade. As indicações terapêuticas, né? Hoje, para que a meditação está sendo indicada? Para ansiedade, né? Foi assim, como eu falei para vocês, no meu processo, foi logo uma prescrição médica, tá? E agora também, em 2020, né, eu tive um problema no ombro, tinha muita dor, e por minha surpresa, quando eu fui no ortopedista, ele indicou meditação. Ai, doutor, eu já medito. Ele falou, que bom, né? Ele indicou 2 coisas para mim, acupuntura e meditação, para ajudar, né? Tanto na dor como na ansiedade. Também ela tem sido indicada, né, na depressão, obviamente com acompanhamento médico, né? Tudo que eu estou falando aqui nessas indicações terapêuticas, gente, sempre lembrando, como ansiedade, pânico, no meu caso, depressão, com acompanhamento médico, né? Então, ninguém vai parar remédio, ninguém vai parar nada só para meditar, tá? Então, ela seria, como lá na Unifesp, a medicina integrativa, ela vai integrar um protocolo terapêutico, né? Também ela é indicada para combater o estresse, a insônia e doenças cardiovasculares. E hoje, com estudos científicos muito claros de que existe uma grande melhora nas doenças cardiovasculares. Bom, a meditação é algo que nos relaxa, harmoniza as energias do universo, né? Então, essa aula ela é uma aula mais enxuta, porque ela realmente tem um foco bem claro no que realmente vai fazer diferença na nossa vida. E aí, as referências da qual eu falei, né, os 2 livros, Medicina e Meditação, do Dr. Roberto Cardoso, e A Ciência da Meditação, do Daniel Goleman e do Richard Davidson. Esse livro é fabuloso, fantástico, né? Ele realmente traz as referências, então quem precisa dessas referências vai apresentar na empresa, precisa realmente das referências, eu recomendo que adquira o livro para poder ter realmente essa questão das referências para realmente comprovações, tá? E tenho 2 dicas para vocês aí,
né? Eu vou colocar esses links no material, que é assistir esse vídeo no YouTube do Dan Harris, que ele é autor de um livro chamado 10% Mais Feliz, que eu também recomendo. Esse livro foi o primeiro livro recomendado lá no curso da Facilitadores de Meditação da Unifesp, né? Eles recomendaram 8 livros, esse foi o primeiro. É um livro gostoso de ler, porque o Dan, ele não é terapeuta, ele é um jornalista que começou a pesquisar sobre a meditação. Então, a linguagem é gostosa e ele comprova, através de estudos que ele levantou, que a gente consegue ser sempre 10% mais feliz quando medita. E uma outra recomendação é esse material da meditação para ambiente corporativo, que está no Google, né? Na realidade, é um trabalho que está sendo feito pelo Google. O Google hoje ele implementou processos de meditação no ambiente corporativo e hoje ele tem uma escola. Então, você pode se formar pelo Google para meditar em ambientes corporativos. Qual é a minha experiência com isso, né? Na Medicatriz, que é a minha empresa, nós temos uma ação, uma intervenção positiva, né? Porque eu sou formada em psicologia positiva, então eu trouxe muitas intervenções positivas dentro da Medicatriz, e uma delas é a atenção plena. Então, toda quarta-feira, das 9h30 às 9h45, nós temos um convite, não é uma obrigação, é um convite que eu faço aos colaboradores, e para nós fazermos um momento de atenção plena, porque nas empresas, assim, a minha recomendação, né, hoje até a palavra meditação está sendo mais aceita, né? Mas quando eu comecei esse projeto, que foi em 2018, na realidade 2015, a palavra meditação ela tinha um pouco de preconceito, eu tive assim, um pouco de resistência. Então, eu adotei o tema atenção plena, que não deixa de ser, né, um processo meditativo, ou mindfulness, tá? A gente pode também utilizar esse termo, né? E então, toda quarta-feira a gente faz esse momento de atenção plena, são 5 minutos de relaxamento, body scan, que é mais ou menos como a professora Sheila fez agora no começo, 5 minutos de exercícios respiratórios e 5 minutos de atenção plena, aí eu coloco um sininho para eles. Eu comecei com 2 ou 3 pessoas, hoje mais de 50%, nós temos 26 colaboradores. Quarta-feira agora foi a primeira vez que eu voltei oficial depois da pandemia, porque a gente não tinha quase ninguém na empresa, eu tinha quase 70% da empresa presente, né, na meditação, porque eles gostam muito, e eu vi mudanças cognitivas de aprendizado, mudanças de foco, vi mudanças através do PCMSO, né, que é o Programa de Saúde Ocupacional do Trabalho. Nós temos o controle da quantidade de analgésicos, a gente viu a diminuição drástica do uso de analgésicos, e isso foi relatado através da pesquisa, que foi porque começou a ter momentos de atenção plena, não só na empresa, que é uma vez só na semana, mas que levou esse hábito para casa, tá bom? Então, professora, aqui eu encerro. Esse é o último slide. Deixa eu... já acho que pode. Tá? Interromper o compartilhamento. E aí, a professora... Então, gente, vocês viram, eu gostei muito, porque a Sheila ela fez uma síntese, né? Uma síntese de todos os benefícios. E uma coisa interessante é com relação, por exemplo, à redução do metabolismo, né? Que ela mencionou. O que acontece isso? Como é que isso acontece? Quando nós dormimos, nós temos uma redução de metabolismo. Só que, ao dormir, só depois de 4 a 5 horas de sono, é que chega uma redução de metabolismo. É uma redução de 7 a 8%
de redução do metabolismo. E você, com 10 minutos de meditação, você chega de 10 a 17% de redução do metabolismo. Por isso, também a grande melhora nos processos de hipertensão arterial, problemas cardiovasculares, né? Por essa redução do metabolismo é uma coisa importantíssima. Então, o que acontece? Normalmente, o meditador acaba dormindo menos, porque o relaxamento é tal, essa redução do metabolismo e tudo isso, que você acaba precisando de menos horas de sono. Então, você não fica com sono, mas também você não precisa de tantas horas de sono. Porque através da meditação você vai conseguir tudo isso, tá? Não se esqueçam, treino, tá? Vir na aula na sexta-feira é muito bom, mas o que vai funcionar é a meditação que vocês estão fazendo para o seu dia a dia. Isso é que é importante, né? E por que a gente aprende a ter a técnica? A técnica é fundamental, né? E depois vocês vão aprender também os vários tipos de meditação para você poder se enquadrar melhor. Mas a técnica é um exercício. Agora, estou espirrando aqui, desculpa. Só que o estado meditativo é o efeito desse exercício. Então, a gente precisa da técnica, porque é comum você ver a descrição do efeito. Isso não te leva à meditação. É a técnica que vai te levar à meditação. Tá? A persistência, né? Que nem a Sheila falou, ela faz todo dia. São 15 minutos de meditação que ela faz. Né? O Dr. Roberto, por exemplo, ele recomenda 20 minutos. Eu acho que você vai chegando no seu tempo ideal, porque as pesquisas mostraram que leva, nas pessoas comuns, né, normais, leva 10 minutos para você começar essa redução do metabolismo. Então, por isso eu sugiro, meditem mais do que 10 minutos. Né? Se fala em 20 minutos como o ideal. Né? Para mim, o ideal é aquele que a gente encontra, né? E que não será menos de 10 minutos. Porque 10 minutos vai começar a ter um efeito. Tá bom? Então, se vocês conseguirem, já comecem a passar para 20 minutos de meditação. Né? Do que foi falado até agora, alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Sheila pode responder. Sheila, Sueli aqui que está perguntando. Fala, Sueli. Teve um momento, logo no começo, que você falou assim, quando a gente faz a meditação, existe o aumento do volume do cérebro. A pergunta é, existe alguma área específica do cérebro que tem esse aumento de volume? Qual seria essa área? E se esse volume ele começa cada vez mais a ser ampliado? A gente está se baseando que existe uma caixa óssea e se ele tem algum limite. Uma das coisas é que, com a idade, o cérebro reduz de tamanho. Você já ouviu falar nisso? É isso que eu ia falar. Reduz. Né? Mas pode falar, Sheila, explica aí. Não, é exatamente isso que eu ia falar. E a região é o córtex pré-frontal, que é onde a gente tem o cérebro do humano já, que desde os 3 níveis cerebral, reptiliano, né? E você tem a parte superior e o córtex. Então, eles percebem que esse aumento ele se dá mais no córtex cerebral, tá? E é exatamente isso que a professora falou, não vai extrapolar a caixa craniana, porque com o passar dos anos o nosso cérebro vai diminuindo de tamanho,
tá bom? Quer complementar, Só- professora? Eu só queria fazer mais uma pergunta, puxar mais um gancho. Normalmente, pelo menos é o que eu li, eu não sou da área, é que as pessoas que têm Alzheimer têm o seu cérebro encolhido, vamos dizer assim. Então, eu posso concluir que a pessoa que faz meditação tem uma chance menor de ter Alzheimer ou não ter Alzheimer, é isso? Olha, hoje, assim, a gente não tem um estudo científico que comprova isso, mas na prática, provavelmente isso vai acontecer, Sueli, tá? Porque como o cérebro ele fica bombado e evoluído, né? E a gente sabe que o Alzheimer, a demência, tudo são efeitos que acontecem no cérebro. Provavelmente, né? Porque existem coisas que a ciência não comprova, mas que a prática vai te mostrar isso daí, né? Eu vivo muito isso na parte de pele. Ah, não tem comprovação científica que a vitamina C é isso, mas a vitamina C é antiflacidez e a gente consegue perceber usando a vitamina C que ela vai dar mais firmeza na pele. Agora, isso é um exemplo, tá, gente? Eu estou fazendo uma analogia. Então, assim, o que eu acredito é que se uma pessoa tiver o hábito, como a professora Sheila falou, esse hábito constante de usar uma técnica que leve ao estado meditativo, você vai prevenir problemas cerebrais como Alzheimer, demência, e logo, logo vão se comprovar isso. Quer complementar, professora? Não, é que uma pessoa fez a pergunta se quem tem Alzheimer pode fazer a meditação. Isso vai depender de cada caso, porque algumas pessoas não têm a menor condição de fazer, né? O ideal é antes de ter, né? Ou numa fase inicial, onde ainda existe a possibilidade da cognição, porque vai aumentar a cognição. Agora, a Regiane vai fazer uma pergunta? Pode fazer, Regiane. Sheila, eu às vezes me pergunto, normalmente quando se faz a meditação, a visualização, eu não sei se as pessoas deixam a mente vazia, eu visualizo luzes, coisas assim, até para me acalmar, para entrar naquele estado. Eu não sei se isso é o normal da meditação, ou como a outra Sheila disse, a expositora também, que tem vários tipos de meditação, então eu queria ter uma ideia se eu estou fazendo certo ou não. Você assistiu todas as aulas? Ó, acho que a Sim. professora Sheila pode responder melhor. Você assistiu? Você viu que esse negócio de mente vazia não existe? Você falou, acho que na aula passada, né, isso. Não, eu falei desde o primeiro dia. Porque não existe... nossa mente é uma fábrica de pensamentos. O pensamento está acontecendo o tempo inteiro. Ele pode diminuir o ritmo, isso sim, mas ele está produzindo a matéria mental o tempo todo. O que a gente faz é não ter o foco no pensamento. Por isso que a gente fala, não tirar a atenção dos pensamentos, tá? Mas tudo bem, você pode fazer. Aliás, hoje a meditação de hoje vai fazer uma visualização, tá? Vai fazer uma visualização. Talvez seja parecido até com o que você está fazendo, tá, Regiane? Legal. Obrigada. Nada. Está escrito aí, família de Paula, levantou a mão. Quem? Liga o som. Liga o som. Você desligou. Agora eu liguei? Você desligou a imagem. Tirou a imagem. Liguei? Agora Então sim. tá. Tá. Doutora, boa noite. Meu nome é noite. Margarete. Eu tenho tido dificuldades homéricas de concentração para essa meditação. Eu me considero uma pessoa extremamente ansiosa e eu tento parar e fazer a meditação conforme... às vezes eu paro até o meu trabalho no meio do dia para tentar
me conectar. Mas a minha dificuldade é enorme. A minha cabeça gira de um jeito que eu piro. Será que esse processo é normal, é demorado para a gente conseguir se estabilizar e conseguir fazer a meditação? Quer responder, Sheila? Acho que é melhor você responder, Tá bom, professora. tá bom. Isso aí é... Veja bem, isso é processo, tá? É um processo. Até porque você acredita que você é agitada demais e não consegue. Essa crença já é limitante, tá? Então, nesse processo, o que vai acontecer? Persista. E lembre das âncoras. Não importa quantas vezes você perder a âncora, quantas vezes você vai novamente voltar para a âncora. Tá? Se nesses 15 minutos que você conseguiu ficar ali, você saiu 1000 vezes da âncora, 1000 vezes você vai voltar com muita paciência, porque aí isso vai te dar o foco, porque você precisa de perseverança, paciência, disciplina. Tá? Nós não estamos falando isso de uma vida inteira, estamos falando de 15 minutos, porque esses 15 minutos vão fazer uma diferença brutal na sua vida. Tá? Então, persevere, disciplina. Fique nas âncoras. É a respiração, é a contagem, é o movimento da barriga. Fica ali. Aí você foi embora, volta. E tente ficar numa posição confortável e não se mexer. Por 15 minutos, sem se mexer. Então, por exemplo, eu tô sentada numa poltrona. Então, eu posso deixar os braços sobre o braço da poltrona. Então, ache uma posição confortável, né? Deixe as pernas numa posição confortável. Se a cadeira é alta e você precisa, seu pé não encosta no chão, coloque uma almofada para que o pé encoste na almofada. Então, cobrir tudo aquilo que possa perturbar. Né? Fechar a porta, pedir respeito aos familiares para que não interrompam, desligar o telefone, você entendeu? Fazer uma série de... Sim, é o que eu tento fazer, sim. Exatamente, tá ok? Sim. Espero ter ajudado, querida. Obrigada. Professora, Nada. posso só dar um... Lógico. Só... É Margarete, né? Ela, Margarete, é isso? Margarete, é natural. Oi. É natural. Então, assim, o mais importante que a professora Sheila falou é a âncora. A âncora é o que vai te fazer esse centramento que você precisa. E ficar ciente de que é natural pensar. Então, esse negócio de esvaziar a mente não existe, porque você não consegue. O pensamento ele é formado o tempo todo. O problema é que a gente segue o pensamento. E aí você começa... Aí você começa. Eu preciso pagar o boleto. Eu preciso pensar dinheiro no banco. É isso mesmo. Entendeu? Então, você vai ter esse pensamento. Então, o grande segredo é você prender na âncora. Então, escolha uma âncora boa, que é a barriga, como a professora falou, a barriga esvaziando e enchendo, ou sentir a temperatura do nariz. Eu gosto muito dessa funciona muito comigo, eu sou muito sensorial, sinestésica. Então, eu sinto o ar quente entrando, o ar frio entrando, e o ar frio entrando e o ar quente saindo. Ou eu presto atenção, ou a contagem. Então, quer dizer, a âncora é que vai te... E aí, quando vai, ele vai vir. O boleto vai pagar. Entendeu? Eu não vou junto com o boleto. Eu fico. E isso vai ser um processo que vai acontecendo naturalmente, porque aí você vai diminuindo a saída e voltar, saída e voltar, saída e voltar. E aí você vai
se sentir menos ansiosa, mas é um processo, como a professora falou. Então, não fique ansiosa por não conseguir também, porque aí a sua ansiedade triplica. É isso que acontece, é isso que Entendeu? acontece. Então a É isso que sociedade acontece. triplica. Então, assim, é natural, vou pensar, mas eu vou me focar na âncora que eu escolher, né? E escolha a que é mais fácil para você, aquela que você percebe que faz sentido para você se conectar, entendeu? Semana que vem eu vou falar que eu consegui. Tá bom. E não esqueça, a pessoa ansiosa precisa de mais de uma âncora. Então, Sim, é a falou. respiração e a contagem. Faça a contagem. 3 para encher, 6 para esvaziar. Agora, Maria Carmen. Obrigada. Nada. Boa noite, gente. Boa O noite. seguinte, eu queria falar da minha irmã, na realidade, né? Eu tenho a minha irmã, ela tem 65 anos, desde os 30 anos de idade, a minha irmã toma remédio para dormir, tá? Ela toma Lexotan, Zolpidem, enfim. Ela não consegue dormir se não for à base de medicamento. E essa semana eu estava conversando com ela e ela me falou uma coisa que me deixou muito preocupada, porque ela falou assim, olha, agora nem o Zolpidem mais está funcionando, eu preciso misturar o Zolpidem com álcool. Eu falei, você é louca? Como você mistura? Ela falou, eu tomo Zolpidem e junto com o Zolpidem 1/4 de copo de pinga. Eu fiquei apavorada. Aí eu falei para ela da meditação. Escuta, você não quer fazer parte da meditação, tentar, isso vai te ajudar. E ela falou para mim, fez uma colocação, ela disse, eu acho que meu corpo já está curtido, eu acho que eu já não consigo mais. E ela não dorme, o máximo dela são 2, 3 horas por noite, e ela não sente sono durante o dia. Olha que loucura, porque se eu dormir 3 horas por noite, durante o dia ninguém me peça nada, porque eu bato com as paredes o tempo inteiro. Entendeu? Olha, veja bem, isso vale para todos aqueles que tomam remédio para dormir. Um dos nossos alunos era um médico neurologista, uma pessoa maravilhosa, ele fez até mais de um curso com a gente, depois me ajudou a dar aula para os adolescentes, uma criatura maravilhosa. O que ele colocou? O sono, ele é muito importante. E para o cérebro, o sono não é descanso, porque o cérebro ele vai trabalhar, ele vai equilibrar o seu sistema nervoso, ele vai gerenciar o seu metabolismo, todas as suas atividades orgânicas, né? Por isso que você está dormindo, para dar tempo para que o cérebro trabalhe e equilibre todo o seu corpo. Então, ele diz, quando você toma um remédio para dormir, o que acontece? O cérebro fica embotado. Ele simplesmente não tem como fazer o trabalho que ele deveria estar fazendo. Então, você acorda, mas o trabalho não foi feito. Então, se a pessoa precisa, num determinado momento, tudo bem que tome, mas esse uso, ele é extremamente prejudicial para o cérebro. Tanto é que ela está tomando bebida alcoólica junto. Tá? Então, precisa fazer o desmame disso. Isso tem que ser feito com o médico. Fazer meditação, com certeza absoluta, vai ajudar, mas ela precisa de ajuda médica, viu? E, Carmen, não tem esse negócio da pessoa ser curtida e não funcionar, desde que a pessoa queira e acredite. Não tem idade, não tem época, não tem, né? Não Então, tem nada. não tem. Então, não tem assim, eu sou curtida e não vou conseguir. Ela não vai conseguir porque ela acredita que não vai conseguir. É só por isso, entendeu? Se ela pegar firme, né? Entendeu? É isso, tá? Lembra da crença? Onde é que mora a crença? É no subconsciente, na mente subconsciente.
E quem é que manda? A mente subconsciente. Se a crença é forte, aí é difícil, tá? Então precisa de muita meditação, mas precisa ter vontade de fazer isso. Às vezes a pessoa está acomodada numa situação. Viu? É complexo isso aí que você está falando. Alguém mais Sheila, quer... posso fazer uma pergunta? Pois não, Yamara, Yamara. Pois não. eu medito às 5 horas da manhã, que é o horário que eu acordo, é o melhor horário que eu tenho de tranquilidade para fazer a meditação. Comecei a fazer com você, eu nunca havia conseguido meditar, né? E eu estou conseguindo fazer 25 minutos, que até me surpreendeu, né? Mas eu marco o tempo, né? Então, eu não fico olhando o tempo, mas assim, quando toco o sininho, eu olho, já deu os 25 minutos. Mas a minha respiração, eu não consigo aumentar, eu fico no 3 por 6. Isso é tudo bem ou é necessário aumentar? Não é para aumentar, não. Tá certo, tá certo. Tá perfeito, tá perfeito. Uhum. Não E aí, aumente. quando eu volto bem, normal. Mas sabe que eu tenho uma impressão, assim, de que as pessoas falam, ai, entrei num plano, no nirvana, e não sei o quê. Eu volto normal, tranquila, minha vida está transcorrendo tranquila. Então, quer dizer, não tem nada de surpreendente. A meditação realmente ela é para te deixar numa condição de vida melhor, né? Física e espiritual, mas sem grandes deslumbres, como eu cheguei a ouvir algumas vezes, pelo menos para mim. Lembre-se, esses grandes vislumbres vêm a partir de alguns milhares de horas de meditação. Tá? Então, Meditadores experientes. exatamente. Numa próxima vida, então. Vai tranquila, vai tranquila. É interessante que a gente fala, né? Não é uma regra. Algumas pessoas, vamos supor, se você já trouxe a meditação de outras vidas, né? Como criança, você já vai começar a conseguir meditar, tá? A gente não precisa, não vamos Não tem enquadrar. regra, né? Não tem, tá? Mas é preciso persistência, é preciso um monte de coisa, tá? Sim. Mas pode sim. ser que você já foi uma meditadora, né? Você já tem milhares de horas do seu passado. Aí chega aqui, é só dar o start e você lembra tudo. Tá? Porque me surpreendeu 25 minutos. Eu falei, nossa, bastante, né? Exatamente. Mas tá bom, entendi. Obrigada. Ok. Vamos fazer, Sheila, então... Posso falar, perguntar uma coisa só? Espera aí, não estou vendo o que... Lindalva, fala. Então, é o seguinte, realmente eu já estou, assim, vendo a melhora com a meditação. O grande problema é que eu não sei o horário, porque tem dia que eu posso meditar cedo, tem dia que eu posso, então eu fico meio atrapalhada. E tem a história de tomar água, então se eu tomar água e vou meditar, eu vou dormir, porque eu estou levantando um pouco mais cedo para beber os copos d'água, para depois tomar café e começar as atividades, ok. Aí, às vezes, eu deixo para a noite, meditar à noite. A pergunta posso meditar sentada na cama, sem encostar? Com certeza, com certeza. Okay. Pode meditar sentada na cama, encostada na cabeceira, só não vai encostar a cabeça. Exato, porque, inclusive, eu acho que o meu sono fica até melhor. Isso, tranquilo, pode ser sim. Tá? A Sheila também, você costuma meditar na cama, né, Sheila? Eu gosto também de meditar sentada na cama. Eu acordo e já me posiciono e eu medito na cama. Nem saio da cama, porque se eu sair, aí o dia começa. Então, eu já faço ali mesmo. Eu faço o contrário. Às vezes, eu medito à noite, na cama, já, porque depois eu já vou dormir, mas é um sono super tranquilo. Exatamente.
por isso que eu não coloco regra, É. tá? Porque você vai se descobrindo, né? Eu sou matutina, então, para mim, de manhã é tudo de bom. É o melhor, né? É bem melhor. Tá bom? Vamos fazer, então, a nossa meditação de hoje? Então, Essa meditação ela é bastante contemplativa, que é o seguinte, eu vou primeiro explicar, né? Porque, afinal de contas, enquanto eu estiver dando a meditação, enquanto nós estivermos fazendo a meditação, eu não posso falar nada. Mas eu também vou ficar observando, tá? Então, eu praticamente não vou meditar, eu vou mais observar. Nós visualizarmos, imaginarmos na nossa frente um ponto de luz. Imagine um ponto de luz. Para mim, esse ponto de luz é Jesus. Para mim, tá? Agora, se vocês quiserem ficar só com a luz, tudo bem. Tá? Para mim, como Jesus é significativo demais, então eu penso nesse ponto de luz como sendo Jesus. E um outro ponto de luz aqui, bem no centro do seu peito, no seu centro cardíaco. O centro cardíaco é bem no meio, viu? Não é deslocado para o coração, não. É bem no meio. Ele está muito ligado à glândula timo. Então, conforme você vai respirando, o que você vai fazer? Inspira, diferente da meditação da semana passada, você vai inspirar mentalizando que você está inspirando amor. E, ao expirar, esse amor vai se ligar àquele foco de luz à sua frente. Então, você vai fazer uma ponte durante a respiração do foco de luz que está lá na frente com o foco de luz que está aqui dentro. Então, a meditação é essa, é circulação de amor. Alguma dúvida? Tá ok. Tenho, Sheila. Fala, Rosana. Quando você mentaliza, você está mentalizando aqui, certo? Ou você mentaliza na altura do timo? Deixa eu... A luz está aqui, a luz que você falou que seria de Jesus, né? Ele está aqui. Uhum. E a nossa luz, a outra luz está aqui. É aqui Sim. em cima ou é aqui embaixo que você mentaliza? Olha, Dá para entender? eu entendi perfeitamente. Eu visualizo aqui. Tá? Então, a circulação de energia, você inspira, ele vem daqui de cima, ele entra, e na hora que exala, ele sai daqui para lá. Esse é o movimento? Exatamente. Veja bem, presta atenção na sensação, porque ele é muito ligado à sensação. Qual é a sensação que você tem? Tá? Tá ok? Mais alguma dúvida? Isso. Então, procurem a posição confortável, lembrando que vocês vão ficar parados nessa posição, tá? Com os olhos fechados, a respiração tranquila, e vamos começar a nossa meditação.
Ok. Não está voltando. Muito bem, vamos voltando. Eu vou agora abrir o grupo para quem quiser fazer algum comentário, quem quiser fazer alguma pergunta, poder fazer, tá? Pelo nosso grupo. Estão todos bem? Sim. Alguém Você não chamou na se melhor sente hora, bem? Sheila. Como é que é, João? Você chamou na melhor hora. Foi o que eu Bem, imaginei, foi o que eu imaginei. por aqueles Você- 10 É minutos verdade. que a outra Sheila falou, a gente estava só o metabolismo bem baixinho, gostoso. Uma Eu delícia. senti muito Exatamente. calor. Estou até É. suando. Lembra que eu falei que é comum a meditação trazer calor? É comum, é comum. Nossa, Depois também, com o tempo, você só vai sentir calor se quiser sentir calor, tá. Vai tá? controlando, né? É, Uhum. olha que Bom, é coisa maravilhosa. gostoso. Que Sheila, bom. Fala, Rosi. Eu consegui, mas no início foi difícil. Mas eu usei a âncora, mas também usei a âncora contando Peraí, 3 e 6, e usando também a âncora da visualização. Estava errado isso ou não? funcionou para você? Funcionou. Então tá bom, então tá certo. Tá. Tá? Uma coisa também importante é você não viciar na âncora. Tá. Ah, Porque eu fico preocupada na inspiração e na expiração. Inspira 3, expira 6. Inspira 3. Eu fico nisso, entendeu? Eu fico me pegando nisso e não pisa, e aí fico perdida. Com o hábito, você Ah. passa a soltar o ar longamente. Entendi. Você Perfeito. entendeu? Perfeito. Porque isso vai condicionando de tal forma que você sempre solta o ar mais longo. Entendi. Perfeito. Tá? Perfeito. Mas Valeu. se funcionou, tá bom. Fala, Maria Carmen. Professora Sheila, eu preciso me ausentar, tá bom? Tá bom, Eu tá vou me ok, despedir querida. do grupo, tá bom? Que eu tenho Obrigada, um Sheila. compromisso agora, tá? obrigado. Tchau, Tchau. Obrigada gente, pela eu vou aula. publicar a Obrigada. aula lá no grupo, tá bom? Beijo a bom. todos, tchau. Obrigada. Tchau. Desculpa, eu acho que a minha mãozinha não saiu depois que eu falei desculpa. Ah, tá. Então, Posso? Sérgio, pode Então, falar, Sheila, Sérgio. uma coisa que eu percebo é que não é que o meu batimento ele altera o batimento cardíaco, mas eu acho que ele bate mais forte. Como se ele tivesse... Eu sinto mais o batimento cardíaco. Tem alguma coisa a ver isso? Não? Porque você está mais presente. Porque está eu achei batendo o tempo inteiro. Então, mas só que você está mais presente. Eu sou o contrário. Interessante, Provavelmente é porque eu estou percebendo mais, né? Isso, está percebendo mais. Obrigado. Quem falou? Eu. O que aconteceu? Fala, Lindalva. Então, eu, às vezes, começo mais agitada, porque eu sou muito agitada, assim. Mas depois, com a meditação, eu vou acalmando um pouco. Acalmando bem.
E nessa meditação específica de hoje, foi muito interessante, porque eu tentei visualizar também Jesus. Só que com a meditação, e eu vi o meu foquinho de luz pequenininho. De repente, o meu foco ficava como se fosse uns de luz, assim, digamos, foco de luz, mas não era foco, eram faixas de luz. E de Jesus, em vez de Jesus, eu vi uma luz imensa, imensa, imensa. Sabe assim? Meio que modificou um pouco. Veja bem, não, tudo bem. O que vocês não devem ficar prestando atenção. Às vezes acontece isso, sabe? Esse foco de luz. Porque, veja bem, eu não falei para mentalizar a imagem de Jesus. Eu falei uma luz que, no caso, para mim, significava Jesus. Tá? Não era a imagem dele. Né? E essa luz realmente pode aumentar e tudo isso, o que a gente não deve? Ficar prestando atenção nisso. Senão o foco você mudou. Tá? Entendi. Mais alguém? Sheila, quanto tempo a gente ficou na meditação? 12 minutos apenas. Porque senão eu ia extrapolar o horário, porque foi muito pouco. Eu perdi né? completamente a noção. Eu fui embora. Se você não chama, eu continuo. Que bom, que bom. Impressionante. Essa meditação eu acho maravilhosa. Eu vou usar ela hoje. A partir de agora, eu vou usar ela sempre à noite. É muito interessante, eu gostei. É como aquela meditação de você inspira raiva, ódio, pensamento negativo, enfim, como a Sheila falou, alguma coisa assim, e expira amor. Nossa Senhora, para mim foi excelente. Aí hoje você não se viciar. Eu digo, ai meu Deus, estou me viciando nessa meditação. Não, peraí. Não é, você não vicia em coisa boa tão rápido. Tá bom. Obrigada. Porque foi ótima. Que delícia. Que bom, gente. Então, eu vou abrir, então, para comentários, alguma coisa que vocês precisarem, tá? Mas não se esqueçam, todos aqueles que escrevem direto para mim, eu respondo. Tá? Mas eu acho que tem gente que fica assim, meio... Né, não quer falar diretamente comigo, sei lá, né? Mas eu estou disponível para todo mundo. É que às vezes a gente não quer incomodar, pelo menos eu penso assim. Esse é o grande lance do WhatsApp, viu? Você abre a hora que você pode. Né? Você abre a hora que pode. Então, fica tranquilo.